Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre minhas 9 leituras do mês de novembro. Novembro foi um mês de muitas leituras, apesar de não tão diversificadas quanto nos outros meses. Acabei lendo majoritariamente romance, mas era o que eu estava sentindo que precisava ler no mês de novembro, então acabou sendo muito bom. Sendo assim, agora eu vou comentar um pouquinho dessas leituras com vocês, mas antes de começar, quero lembrar que o meu link da Amazon tá aqui embaixo. Se vocês gostarem de alguma coisa e quiserem dar preferência pra ele, eu agradeço muito, porque vocês me ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada mais por isso. Já deixa seu like também, já se inscreve no canal, porque se você deixa pro final, acaba esquecendo. Recados dados, bora falar das leituras. E a minha primeira leitura do mês foi O Timbre, do Neil Shusterman. É o terceiro livro da trilogia do Ceifador. E eu estava com expectativas altíssimas para esse livro, como vocês mesmos já sabem, porque eu já andei comentando por aqui. O final de A Nuvem deixou um gancho incrível para esse aqui. E, assim, no geral foi um ótimo final de série, mas não foi excelente. Eu senti que depois do final explosivo de A Nuvem, o ritmo caiu um pouquinho, nada que tenha me incomodado muito, porque, afinal, né, não dava pra manter aquele ritmo frenético do livro anterior. E foram sendo apresentados novos personagens, novas situações, e a gente vai entendendo mais e vai enredando e vai sendo muito bom. Mas quando chegou no final eu esperava um pouquinho mais da dissolução dos problemas. Eu achei que foi uma coisa um tanto quanto rápida, apesar de ter sido interessante, apesar de ter funcionado. Eu esperava um pouquinho mais de ação e um pouquinho mais de alguns personagens por quem a gente vai nutrindo muita admiração ao decorrer da história. Então, assim, foi um final de série excelente, mas não foi perfeito. E eu não posso falar mais nada pra não dar spoiler pra ninguém, né, gente? Porque se eu falar nome de personagem, acontecimentos e qualquer outra coisa, vai ser um baita de um spoiler e vai estragar a experiência de leitura de vocês. E a minha segunda leitura do mês foi uma daquelas de explodir a mente, que você fica, meu Deus, principalmente com o final, e foi Verity, da Colleen Hoover. A gente começa a história vendo a Lowen, que é uma autora que tá ali, né, com a falência batendo a sua porta. Ela não é muito sociável, então ela acaba não conseguindo uma cartela muito grande de leitores, ela não consegue se aproximar dos seus leitores. E isso faz com que seus livros não tenham um desempenho muito bom, né? E ela vê a sorte dela mudar quando Jeremy, o marido da Verity, a procura, pedindo para ela continuar uma série de sucesso da esposa dele, que sofreu um acidente e está incapacitada de escrever. De início, a Lowen acha aquilo um pouco estranho, ela não se sente capaz, mas a falta de dinheiro e algumas outras circunstâncias vão fazer com que ela aceite esse trabalho e, por algumas outras circunstâncias, ela vai acabar parando na casa da Verity para entender um pouco mais daquela mulher, um pouco mais do trabalho dela, ver se encontra a direção que ela queria tomar para a série. Enfim, ela vai fazer um trabalho ali de investigar mesmo o que a autora queria passar para os seus leitores. Só que as coisas começam a ficar muito bizarras na casa dessa mulher. Ela encontra um diário dela que é bem perturbador. Ela começa a nutrir sentimentos pelo marido da Verity, que tá ali acamada, que eles acreditam que nunca mais vai se recuperar, nunca mais vai se locomover ou conversar, ou enfim. E aí você vai acompanhando ela descobrindo quem era a Verity através desse diário, essa atração que ela começa a sentir pelo Jeremy, as coisas bizarras que vão acontecendo naquela casa, que mostram que talvez nem tudo seja o que parece, e temos o final. O final é daqueles de explodir a mente, que você começa a pensar, meu Deus, mas como é que eu não vi isso? Como que isso passou? E como assim? E é aquele tipo de livro mesmo que bagunça bastante a mente do leitor no final. Só que tem alguns furinhos no final que você fica, não, mas peraí, aquele ponto que ela falou isso, que ela falou aquilo, que obviamente eu não vou falar o que é, porque seria um baita de um spoiler pra vocês, mas quem já leu o livro e quiser conversar comigo sobre esse final, me chama lá no Instagram, que eu vou adorar debater um pouquinho desses pontos que eu achei que falharam um pouco na construção do enredo e no final que ele apresenta pra gente. E assim, foi um livro muito bom, não foi perfeito por causa desses pontos que eu já citei, mas ainda assim é um ótimo passatempo, é o tipo de livro que prende, eu recomendo sim pra quem estiver interessado. E aí a minha terceira leitura do mês foi Ela e o Monstro, que foi escrito pela Linda Bailey e ilustrado pela Júlia Sardá. E, gente, essa edição lindíssima da Dark Side, que eu já mostrei pra vocês no unboxing, vou deixar o link aqui se você ainda não conferiu, que basicamente vai contar a história da Mary Shelley e da criação de Frankenstein, como foi pra ela, um pouco da infância dela, enfim. E ele é contado no formato de uma história infantil.
Então, assim, é bem bonitinho. As ilustrações são lindas. O livro cumpre o que ele propõe. Então, assim, no geral eu gostei bastante. Eu só achei, como eu disse pra vocês no outro vídeo, o preço bem salgado pelo tamanho do livro, né, da edição, porque realmente é muito, muito pequeno. Mas, assim, gostei bastante da leitura, ainda mais porque ela conversou com a minha leitura seguinte que eu estava fazendo na época, que eu vou falar com vocês agora. E a leitura que eu estava fazendo em paralelo com essa do Ela e o Monstro era Frankenstein, da Mary Shelley, né? Que eu estava lendo em conjunto com meu marido, porque a gente assistiu o Alienista e falaram sobre Frankenstein. Aí depois eu entrei num vídeo da Carol Witt e ela falou sobre Frankenstein. Aí depois eu tava lendo um romance de época que citava vários trechos de Frankenstein e mais alguma coisa que a gente assistiu também por aqui que também falou de Frankenstein. Então, assim, eu senti que o livro estava me chamando, que eu precisava conhecer essa história e precisava começar a entender as referências. E eu acho muito difícil alguém não conhecer essa história, mas basicamente é a história do Victor Frankenstein, que buscando ali na sua sede, né, por conhecimento da vida, da morte e da natureza humana, ele acaba criando um monstro que vai tirar a vida dele do prumo e que vai mudar todas as certezas e tudo o que ele planejou pra ele. E aqui no início a gente tem uma embarcação, a gente tem um homem trocando cartas com a sua irmã, até que ele encontra um homem no meio do gelo que vai começar a contar a história dele. Esse homem que ele encontra é o Victor Frankenstein, e ele vai começar a contar toda a sua saga da criação do monstro, da sua sede por conhecimento, até o ponto em que tudo dá errado. E eu acho que isso não é spoiler também pra ninguém, porque, né, muitas adaptações, apesar de bem diferentes, aparecem por aí. Confesso que o começo desse livro foi um pouco agarrado, foi um pouco arrastado. Essa parte onde esse marinheiro tá passando as cartas pra irmã, às vezes eram bem cansativas, mas quando a história engata, quando o Victor Frankenstein realmente entra na história, fica muito interessante e eu, pelo menos, fiquei bem curiosa pra continuar buscando respostas a respeito dessa história. Pro meu marido foi um pouquinho diferente, ele achou bem cansativa a narrativa, apesar de ter gostado também bastante da história. Então, assim, vocês têm dois pontos de vista diferentes sobre essa narrativa. Pra mim foi, depois dessa parte inicial, bem interessante e eu me envolvi bastante na história e não me senti presa ou agarrada em nenhum momento. Ele já sentiu que arrastou um pouquinho mais. E aqui a gente vai ter várias temáticas sendo apresentadas, como por exemplo, a exclusão do diferente, a ambição por conhecimento em excesso, até que ponto o conhecimento, né, da vida e da morte é uma dádiva ou uma maldição, as múltiplas facetas, né, do ser humano diante do diferente, diante das adversidades, enfim. É um livro muito interessante, eu gostei muito da leitura, vale muito a pena, uma das precursoras aí da ficção científica, e eu acho assim que vale super a pena dar uma chance. Se você desistiu lendo alguma vez por causa do começo um pouco arrastado, eu acho que vale a pena dar uma nova chance e insistir. E aí depois de Frankenstein, de O Timbre e de Verity também, eu precisava de uma coisa mais tranquila, daquele tipo de leitura que a gente procura quando tá um pouquinho saturado, pra se divertir mesmo, bem despretensiosa. E eu peguei o Seduzida até Domingo, que é o 6º livro da série Noivas da Semana, o penúltimo, e gente, que livro gostoso de se ler. E nesse livro a gente vai ter como protagonistas a Meg e o Valentino. A Meg, ela aparece em alguns outros livros anteriores dessa série. Ela tá trabalhando agora na agência de casamentos e ela está com o Michael, que ele é protagonista de um dos livros anteriores também. Que ele é um ator de Hollywood, né, muito famoso. Ele é homossexual e ele esconde isso de toda a mídia porque influenciaria muito na forma como ele é visto e nos papéis que ele receberia. Então, ele tá indo para um resort que é super badalado, mas que é super restrito também, só pessoas que são conhecidas e que querem manter sua privacidade vão pra lá, que é por acaso na Ilha do Valentino. E a Meg acaba indo pra lá com o Michael pra ver se realmente o que eles prometem é cumprido, que é essa questão do anonimato, de ninguém saber quem está lá, o que está fazendo lá, enfim. E chegando lá, né, ela vai acabar se envolvendo com esse homem, vai acabar tendo ali todo um clima entre os dois.
e acontece que alguém quer vê-la fora da ilha o mais rápido possível. Então começa a chantageá-la, começa a chantagear o Valentino também e o próprio Michael. Então por aí a história vai se desenrolando. A gente tem de um lado o romance e do outro lado esse mistério de quem está atrás dos dois, o porquê eles estão querendo mandar a Meg bem rápido para longe dessa ilha, e vários outros personagens secundários muito interessantes que vão aparecendo, e até mesmo personagens anteriores dessa série. E foi aquele tipo de livro clichê e gostoso, bem rápido de ler, eu li acho que em 1 ou 2 dias no máximo, e que deixou um ótimo gancho pro fim da série, porque uma personagem que é muito afetada por toda a situação aqui vai ser a protagonista do último livro. E é aquele tipo de personagem que já sofreu tanto que a gente quer muito o final feliz dela. Então, assim, tô bem curiosa pra terminar essa série e espero que não passe de dezembro. Mas já adianto que eu recomendo muito, os livros dessa série são muito gostosos de ler, e se eu não me engano o primeiro tá no Unlimited. E a minha leitura seguinte foi um livro que eu comprei no sebo e que ficou parado, ó, um tempo aqui na minha estante, mas que eu não passei pra frente porque eu sentia que eu realmente iria ler esse livro. E, de fato, né, li, chegou o momento dele. E eu estou falando de Amor e de Sombra, da Isabel Allende, que, eu não sei se eu já comentei, mas foi o primeiro contato com a escrita da autora. Aqui a gente vai ter a história da Irene e do Francisco. Eles trabalham juntos e sempre surgiu uma atração muito grande ali entre os dois, mas a Irene é noiva. E eles vão levando aquele sentimento ali em banho-maria, porque não é certo eles ficarem juntos, porque ela tá noiva, ele não sabe ao certo em que pé que anda esse relacionamento dela. E um determinado dia, eles acabam sabendo sobre uma moça que está sendo usada como alvo de milagres, né? Ela tá tendo crises de saúde, e as pessoas acreditam que quando tem contato com ela, eles acabam recebendo uma graça. Eles são jornalistas, então eles vão investigar um pouco mais sobre isso, eles têm contato com essa menina, e depois de um tempo que eles tiveram esse contato, eles acabam descobrindo que ela foi levada pela polícia e que algo muito grave aconteceu com ela porque ela simplesmente desapareceu. E nesse ponto eles vão se unir ainda mais porque eles vão começar a ser perseguidos pela ditadura chilena, visto que eles vão querer colocar a boca no mundo pra descobrir o que aconteceu com essa menina e todos os horrores, né, que a ditadura e o governo totalitário traz pra um país. E assim, como eu disse, foi o meu primeiro contato com a escrita da autora, eu não sabia exatamente o que esperar e, no geral, me surpreendeu bastante, eu gostei muito da escrita dela. A primeira parte do livro é bem introdutória, a gente vai conhecer os personagens, suas famílias, sua formação, as dores e alegrias que cada uma dessas famílias e desses personagens carregam. A segunda parte, ela começa a tomar mais ritmo, mas em relação à primeira, que não acontece nada, eu achei a segunda parte um pouquinho mais arrastada, mas necessária para o deslinde do livro, porque quando chega na terceira parte você entende o porquê a autora construiu daquela forma e o porquê ela resolveu narrar dessa maneira como ela narrou. E a terceira parte, assim, é frenética, você fica abismado e procurando por respostas e com sede de justiça como esses personagens e vendo todo o relacionamento deles florescer e toda a luta deles, né, contra a ditadura. Então foi um livro que eu gostei bastante, eu recomendo, com essas ressalvas que eu já falei, que no meio talvez vocês sintam que a história é um pouquinho mais arrastada, porque realmente é, mas eu gostei bastante, eu espero ter outros contatos com a escrita da Isabel Allende. E a seguir foi a vez de ler O Perigo para o Inglês, que é o terceiro livro da série Escândalos e Canalha. Eu não sei se é uma série ou se é uma trilogia, não sei se já acabou de ser lançada. Espero que não, porque tem outras irmãs perigosas que eu gostaria de conhecer a história, então espero que a autora estenda. E aqui a gente vai ter a história do Malcolm e da Serafina. No primeiro livro dessa trilogia, a gente já tem um vislumbre da história dos dois. A gente tem a irmã perigosa mais nova, né, a desinteressante, jogando o Malcolm no laguinho, porque ele tá traindo a irmã deles, e a gente fica meio assim, sem saber. Mas eu confesso que já conheci esse livro aqui com raiva dele por causa dessa traição, porque eu sabia que ela existia por aquele livro, né? Então, confesso que eu já comecei a leitura achando que eu não ia gostar. E a gente tem aqui o Malcolm numa sessão do parlamento, anos depois que a Serafina foi embora, largou todo mundo e deixou tudo pra trás. Ela entra e invade uma sessão do parlamento pedindo seu divórcio, pedindo a separação. E o Malcolm fica, meu Deus, ela não vai fazer isso comigo, porque ao mesmo tempo em que ela tá sumida, ele tem procurado por ela, ele tem tentado encontrá-la
para que eles possam retomar o casamento deles, para que eles possam passar por cima dos mal-entendidos e serem felizes juntos, que eles possam construir uma vida juntos. E a gente vai entendendo o porquê da relação dos dois terem chegado no ponto que chegou no primeiro livro, porque vai explicar como eles terminaram casados, apesar de se gostarem, né? Tem toda uma questão ali envolvendo esse casamento. E várias outras questões depois envolvendo filhos, envolvendo o amor dos dois, que um não admitia sentir pro outro, e a separação por fim. E o Malcolm tentando trazer a Serafina para mais perto dele, vai falar com ela: você quer o divórcio? Eu te dou o divórcio, desde que você encontre a minha próxima esposa. E aí ele leva a Serafina para essa casa de campo dele com algumas candidatas para que ela escolha a sua sucessora, enquanto na verdade ele só quer reconquistá-la. A Serafina, claro, vai levar as irmãs perigosas, porque, né, maravilhosas. E aí a gente tem vários pontos do livro que são muito engraçados por causa dessas candidatas e por causa das irmãs perigosas. A gente vai ter diversas partes desse livro que vão ser bastante emocionantes, porque você vai conhecendo a trajetória de cada um deles até aquele momento em que eles se reencontram, a forma como os mal-entendidos, como desavenças foram acontecendo na vida dos dois, a falta de diálogo. E assim, gente, no fim das contas, apesar de ter ficado bem confusa essa forma como eu contei a história, mas é pra não dar spoiler mesmo, eu acabei me apaixonando por esse livro. Eu achei um romance de época muito diferente, que vai tratar a história depois do casamento e depois que as coisas não dão certo, e a reconstrução mesmo de um relacionamento, de um amor, a reconstrução de uma vida. E nossa, gente, sério, eu amei muito. Eu vi muita gente falando muito mal desse livro, falando que ele era horrível, e eu fui com essa ideia, mas acabei me apaixonando mesmo pela história, e recomendo muito, e acabei me apaixonando pela trilogia. Não tem nenhum livro, assim, dos 3 que foram lançados que eu diga que eu não gostei, porque realmente, assim, muito amor. Recomendo muito. Sarah McLean é maravilhosa, né, gente? Fala sério. E aí logo depois foi a vez de ler O Segredo da Livraria de Paris, da Lily Graham, que é um livro que eu estava cheia de expectativas pra ele. Aqui a gente vai ter a história da Valerie. A Valerie, com 3 anos, ela é mandada pelo avô pra morar com uma tia na Inglaterra. Então ela deixa a França e vai pra Inglaterra. E ela não sabe muito da história da mãe dela, o que aconteceu com a mãe dela, né, como ela faleceu. Ela não sabe muito da história do avô também, ela não sabe praticamente nada sobre ele. E a tia evita contar essa história pra ela, porque ela fala que quando a caixa de Pandora for aberta, a Valerie vai acabar ficando em frangalhos. Mas a verdade é que ela precisa saber da sua história, ela precisa saber de onde ela veio, o que realmente aconteceu. E ela acaba achando um anúncio no jornal onde oferece uma vaga de emprego na livraria do avô dela. E ela resolve ir em busca desse avô com outro nome, escondendo a sua história para descobrir o que realmente aconteceu durante a Segunda Guerra, que ela foi mandada embora. E assim, a história em si é muito interessante, é muito bonita, ela toca em pontos que geralmente não são abordados, né, em outros romances que falam sobre a Segunda Guerra. E eu não vou poder falar que ponto exatamente é esse, porque seria um spoiler, é um dos segredos que mandam essa personagem pra longe. Então, né, eu realmente não posso contar. Mas o que eu senti em relação a esse livro que me decepcionou um pouco foi que algumas cenas não foram tão bem desenvolvidas. Não que eu quisesse uma narrativa melosa e cheia de abordagens assim apelativas, não é isso, mas eu senti que em alguns momentos ela fala, é isso, isso e isso, aconteceu isso, isso e isso, como se ela estivesse contando como eu tô contando pra vocês aqui agora. E eu esperava assim um pouco mais de emoção, um pouco mais do que a história aqui merecia, porque é realmente assim um enredo muito bacana. Então eu achei a premissa muito boa, eu achei o enredo muito bom, mas eu achei que pecou um pouquinho no desenvolvimento e que ele não traz a emoção que ele promete e que eu vi tanta gente falando que sentiu, pelo menos não trouxe pra mim. Então, assim, é um livro bom, recomendo, mas sem expectativas, pra vocês conhecerem um outro lado também de abordagem da Segunda Guerra, sabendo que talvez aquela emoção e aquele sentimento que esses livros costumam passar não vão vir com essa narrativa. E a minha leitura seguinte foi Jane, essa HQ que moderniza um pouco a história da Charlotte Brontë, escrita pela Aline Brosh McKenna e Ramon Pérez, que, como eu já disse, vai trazer, né,
a Jane Eyre, personagem da Charlotte Brontë, para os dias atuais, trazer um pouco da sua história para nossa realidade. Aqui ela é uma estudante de arte que também ficou órfã muito cedo, que foi recebida por uma família e que vai acabar se tornando babá da filha de um homem muito rico que também esconde alguns segredos, sabe? Então, esse ponto central da trama é mantido, mas com algumas alterações a respeito do segredo desse homem, da forma como foi construída, para fazer sentido nos dias de hoje. Eu gostei, achei bem rápida de ler, em alguns pontos parecia realmente um filme, assim. Só senti uma falta de um desenvolvimento maior, assim, no desfecho, que eu achei que foi tudo muito rápido, muito... Foi dinâmico, mas ao mesmo tempo engoliu um pouquinho a história, e eu achei que caiu um pouquinho o ritmo quando ela começa a se relacionar, né? Quando ela começa a ter um envolvimento amoroso. Mas tirando isso, foi uma experiência de leitura muito gostosa, gostei muito. E mais um livro aí para uma lista de HQ. E eu acho que quem se apaixonou pela história da Charlotte Brontë vale a pena dar uma conferida na HQ, sabendo que é uma história um pouco diferente, com uma pegada diferente e com uma abordagem diferente. E para quem não leu ainda e quiser saber um pouquinho mais sobre a história antes de se aventurar no clássico, também vale a pena, sabendo as mesmas coisas de quem já leu e que eu já acabei de falar aqui. E a minha leitura seguinte foi o Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid, que é um romance mais maduro entre duas pessoas que estão vivendo uma crise no casamento. E assim, gente, não vou ficar falando sobre esse livro porque vai ter vídeo específico sobre ele, sim, mais um vídeo específico sobre o livro dessa autora, porque ela é maravilhosa, eu tô muito cadelinha dela, enfim. E pra saber minha opinião, pra saber o que eu realmente achei, as ressalvas que eu fiz, vocês vão ter que assistir o vídeo, mas já adianto que é um livro super recomendado também, tá? Mas assistam o meu vídeo mesmo assim. E o último livro lido do mês de novembro, eu acho que era o último livro da minha meta de leituras do ano. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser, porque eu tô já no descontrole total, já nem sei mais se eu coloquei de meta, que eu não coloquei, enfim. Mas foi o Aprendendo a Seduzir, da Patricia Cabot, que, pra quem não sabe, né, a Patricia Cabot foi a primeira autora de romances de época que eu já li, e ela que me fez me apaixonar, né, por esse gênero. E eu queria ler todas as coisas que ela já escreveu. E aí eu acabei pegando esse aqui de troca e ele estava parado na minha estante e finalmente eu dei uma chance. Aqui a gente vai ter a história da Lady Caroline, ela tá noiva e ela vê o noivo dela com uma outra moça da sociedade em uma situação muito íntima. E ela fica pensando que ele nunca quis fazer nada daquilo com ela e que ela provavelmente nem saberia como fazer, porque a família não conversa sobre, né, relações entre homens e mulheres. A mãe nunca falaria daquilo com ela, a melhor amiga não tem nem ideia do que falar, porque nunca teve nenhum tipo de contato mais íntimo com o homem. E ela resolve que para o casamento dela seja feliz e que para o noivo dela parar de procurar outras mulheres, ela precisa de lições. Lições de como seduzir esse noivo, de como seduzi-lo romanticamente e sexualmente. Só que assim, ela não quer ser desvirtuada nem nada assim, ela quer a teoria. E aí o que ela resolve fazer? Ela vai atrás do Brandon, eu acho que é assim que fala o nome dele, que é um novo rico, que por acaso é o noivo da moça que estava com o noivo dela. E ele tá querendo dissolver esse noivado que tá prometido, né, com essa moça, mas ele precisa de um motivo para que ela não leve ele à corte e ele não tenha que pagar para ela por ter rompido esse noivado. Aí a Caroline promete para ele que se ele der essas aulas teóricas para ela vai depor a favor dele e vai falar que ela viu a noiva dele com outro homem, só não vai falar quem foi, e ela realmente não conta pra ele quem foi. E é claro, né, gente, que uma mocinha ali que é inocente e um libertino juntos, né, aprendendo a arte de seduzir, o que vocês acham que ia dar? Claro, né, que os dois vão se envolver, vão começar a gostar um do outro e várias questões vão sendo levantadas, inclusive porque o primeiro capítulo desse livro é o irmão da mocinha tomando um tiro. E a gente vai acabar descobrindo um pouco mais, né, sobre o mistério do porquê esse rapaz tomou esse tiro, que levou ele a essa situação. E assim, eu achei um romance de época muito gostosinho de ler. É aquele tipo de romance de época que é pra entreter mesmo, pra você suspirar com os personagens e pra você rir deles e, enfim, foi super gostoso de ler. Um comentário que eu vejo muito são pessoas criticando a Caroline, falando que ela é muito chata, que ela é muito inocente para a idade que ela tem.
E assim, gente, esse vídeo devia chamar opiniões impopulares, né? Porque Poliana discordando de todo mundo, enfim. Eu não achei nada disso, ela tem 21 anos e eu acho assim que no século XIX a cabeça das mulheres de 21 anos é muito diferente da cabeça das mulheres de 21 anos de hoje em dia, né, gente? Então, assim, ela não saber nada sobre relações, ela não saber nada sobre o corpo dela ou como o corpo reage quando ela tá em contato com o homem por quem ela sente desejo, não é uma coisa tão absurda assim não, sabe? Não eram assuntos que eram conversados. Então, esse ponto que eu via muita gente criticando, eu não sei, não me incomodou, não achei que tenha sido furo ou erro da autora não, sabe? E eu achei realmente muito gostoso, recomendo muito. Inclusive, quando eu tava lendo, eu postei no Instagram e alguma de vocês vieram me falar, né, que era um romance de época muito gostosinho de ler, que era bem despretensioso e é realmente isso, assim. Se você estiver procurando um romance de época leve, com personagens muito engraçados e com uma pitadinha de drama também e de um segredo ali que vem sendo escondido e que vai ser revelado em algum ponto da trama, é uma boa pedida. E bem, pessoal, essas foram as minhas leituras do mês de novembro. Me contem aí embaixo se vocês já leram algum desses, se não leram, se concordam com a minha opinião, se discordam, vamos conversar, ok? Se quiserem, me contem aí também qual foi o melhor livro que vocês leram no mês de novembro, que eu vou adorar saber. E quem sabe não entra pra minha lista de futuras leituras também. Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem e vale a pena dar aquela conferida, ok? Beijos e até o próximo vídeo.